A entrevista será realizada com o professor Emerson Vieira. O professor Emerson é bacharel em Teologia, formado pela Faculdade Unida de Vitória, cursando o 8º período em Pedagogia pela UERJ. Professor de ensino religioso, atuou 3 anos no Instituto Metodista de Petrópolis e atua com ensino em espaço não escolar. Professor Emerson, muito boa tarde. Desde já agradeço pela sua entrevista. Boa tarde, Patrícia. Para mim também é um grande prazer estar aqui contribuindo com o seu trabalho. Professor, para que servem os textos literários? Patrícia, os textos literários ajudam no aumento do vocabulário. A prática da leitura nos ajuda a desenvolver o letramento e faz com que não só as crianças, mas a sociedade se torne melhor. Por que trabalhar com textos literários com as crianças? Patrícia, as crianças, ao ler, criam uma capacidade de desenvolvimento. Um desenvolvimento ainda maior. A leitura diária ela é fundamental para a criança. O pequeno leitor gosta de histórias que lhe provoquem alguma satisfação no momento da leitura, que envolvam prazerosamente com o texto e tem que trazer emoção, satisfação para a mesma. Seria um desenvolvimento da sensibilidade que ocorre na criança, pelo próprio ato de ler o livro apreciando. Professor, há quem aceite que a literatura ela deve servir para ensinar mais alguma coisa à criança. E há autores que entendem que o texto literário deve ser apenas para o entretenimento. O que você pensa sobre isso? Patrícia, a literatura ela serve para 2 coisas. Muitos textos literários, livros e historinhas ajudam no entretenimento das crianças, ajudam a passar o tempo, viajam na emoção dos textos, que ao mesmo tempo ajuda no desenvolvimento escolar. Uma criança que lê bastante tem mais facilidade em aprender na escola e consegue interpretar melhor um texto simples ou complexo na escola. Para trabalhar com literatura, é necessário ter alguma formação específica? Não, Patrícia, não precisa ter uma formação específica na área. O que temos é usar de muita criatividade e demonstrar interesse em levar para as crianças algo que, além do que apenas a leitura. Existe uma idade certa para inserir a leitura? Na verdade, no âmbito familiar, isso já deveria acontecer desde o momento da gestação. Ou seja, assim sendo, atividades de leitura devem ocorrer desde os primeiros dias de aula, mesmo com crianças que ainda não conhecem nenhuma letra. Pois por meio da visão, da audição, elas realizam a leitura de ilustrações e acompanham a leitura do texto feita pelo professor. Nessa fase inicial, em contato com os livros, elas aprendem a manuseá-los, a reconhecer suas formas, a perceber a diagramação e iniciam suas experiências com os modos de composição textual. Você costuma indicar obras para leitura? Se sim, como se dá essa indicação? Patrícia, eu indico sim. E a idade é um elemento de grande importância para a indicação, visto que é um fator de grande influência no interesse de leitura dos alunos. Tem que ser livros que propõem humor, expectativa ou mistério. Esses livros são indicados para o pré-leitor. As imagens devem sempre predominar sobre o texto. Os personagens podem ser humanos, bichos, robôs, objetos, especificando sempre os traços de comportamento, como bom e mal, forte e fraco, feio e bonito. Histórias engraçadas ou que o bem vence o mal atraem muito o leitor na fase dos 5 aos 7 anos. Indiferentemente de se utilizarem dos textos como contos de fada ou do mundo do cotidiano, por exemplo, eles devem estimular a imaginação, a inteligência, a afetividade, as emoções, o pensar, o querer, o sentir. Professor, eu observo que uma das produções literárias mais utilizadas nas salas de aulas do 1º ao 5º ano é o gênero conto de fadas. Por quê? Patrícia, o conto de fadas é o mais utilizado, principalmente pelo seu apelo moralizador embutido em cada história, porque elas trazem ali a moral da história. Trabalhar com os contos de fada nas escolas é uma atividade prazerosa para todos os envolvidos no processo educativo, pois é um tema de grande ocupação entre as crianças,
que desperta interesse, envolvimento, a participação dos mesmos e, sobretudo, a produção de um novo texto. À medida que as histórias vão sendo trabalhadas, as crianças se identificam com os personagens e transferem todo o seu conflito para aqueles vividos na história. Enquanto divertem as crianças, os contos trabalham o lado emocional das mesmas, favorecendo o desenvolvimento cognitivo e interacional, transformando o educando, visto que tratam vários problemas de forma prazerosa e aceitável. E é de suma importância ressaltar que, para as crianças acostumadas a ouvir histórias e estimuladas a ter sempre contato com as mesmas, a leitura se fará constante na vida delas. Quando se trabalha, por exemplo, com os contos antigos e os modernizam, recupera contos populares esquecidos, usando um estilo simples e natural. O principal objetivo da contação desses contos, que é a contação de história, é o de entreter as crianças, lhe passando sempre uma lição de moral. Você quer ver um exemplo? Tem duas histórias, particularmente, O Patinho Feio e O Corcunda de Notre Dame. Ambos os contos, eles implicitamente falam do preconceito existentes entre as pessoas. Apesar de terem sido escritos há vários anos, ainda existe o mesmo modo de pensar anterior. Os professores tentam assim trabalhar o lado léxico e moral dos pequenos, motivando-os a serem pessoas antipreconceituosas. É importante nós, como professores, sabermos diferenciar e fazer o uso de histórias contadas e não histórias lidas para as crianças, já que a linguagem se reverte de qualidade estética quando escritos. E essa diferença já pode ser percebida por ela, pois ao ouvir histórias, a criança vai construindo o seu conhecimento de linguagem escrita. Um outro gênero que é muito utilizado são as parlendas, principalmente na educação infantil. Você utiliza desta produção literária em suas aulas? Sim, Patrícia, isso é fundamental. Esse é um gênero muito interessante e bastante adequado para a exploração da sonoridade das palavras, das repetições. A fácil memorização do texto é um dos principais critérios que norteiam a escolha desse gênero no trabalho. As crianças podem se dedicar a pensar mais demoradamente na forma como se escreve o que se fala. Desse modo, as parlendas são especialmente eficazes nas atividades que ajudam as crianças a refletir sobre a relação fonema-gramática, ou seja, a relação entre o que se fala e o que se escreve. A proximidade sonora entre as palavras que compõem esses textos favorece a reflexão acerca do sistema de escrita, pois fornece pistas importantes às crianças sobre as possíveis letras a serem usadas em cada palavra. Esse tipo de texto comumente é familiar aos alunos, o que facilita a aprendizagem, e ao trabalhar com as parlendas é possível que o aluno aprenda de modo prazeroso, uma vez que os mesmos terão a oportunidade de perceber que podem ler os textos com maior facilidade. Professor, para concluirmos nossa entrevista, você pode me responder qual o maior desafio enfrentado atualmente em sala de aula para se trabalhar com textos literários, uma vez que houve um desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento tecnológico, houve um afastamento dos livros. Qual o maior desafio do professor hoje para se trabalhar com textos literários em sala de aula? Olha, o agravante no que diz respeito ao afastamento dos livros é o fato de que os meios de diversão, informação e comunicação das crianças trazem tudo de forma rápida e sucinta. E não é preciso muito esforço mental para ler esses textos. As informações já estão prontas, decodificadas e massificadas, o que os leva a ter dificuldade em ler algo mais complexo que exige esforço, concentração e tempo. O que se observa no cotidiano escolar? É necessário resgatar o encantamento pela leitura, mas não do prazer entendido como algo fácil e imediato. Esse resgate também pressupõe responsabilidade e consciência que a leitura demanda esforço e objetivos.
Quando se fala desse prazer, é preciso entender o papel da escola, no sentido de evidenciar a importância da leitura, não só para a língua portuguesa, mas também para as outras disciplinas acadêmicas que objetivam a transmissão de cultura, de valores para as novas gerações. Nesse processo, é de suma importância que o professor seja um leitor ativo, que pesquise e busque novas formas de interagir com seus alunos no intuito de sensibilizá-los, tanto para a literatura contemporânea quanto para a literatura do passado, tendo claro quais serão seus objetivos para o trabalho literário, mostrando aos alunos que o prazer está em desenvolver o difícil, o desconhecido. Muito obrigada pela sua entrevista, certamente acrescentou muito no meu conhecimento e me motivou a continuar nessa caminhada, neste desafio que tem sido árduo, mas também muito prazeroso. Obrigada. Ok, Patrícia. Obrigado. E que você possa sempre despertar isso nos seus alunos, essa motivação, buscando, trazendo isso como um prazer para a vida deles e que eles se tornem uns leitores proativos. Obrigada, professor. Boa tarde.